Ok. Portanto, são 6h05 da tarde e eu se calhar tomava a liberdade de dar início a esta quarta conferência da Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal. Era suposto termos a professora Matilde Castro a moderar esta sessão, mas por impossibilidade, por serviço à mesma hora, fiquei então eu responsável, mesmo que o anúncio, que foi para os académicos, contivesse ainda o nome da professora Matilde, fiquei eu responsável por levar a bom porto esta apresentação, esta discussão que iremos ter com a professora doutora Olga Silva. Então, se não se importarem, eu lia uma nota biográfica. Portanto, antes de mais, agradeço a vossa presença, agradeço também o facto da professora doutora Olga Silva, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, ter aceitado este convite para esta conferência, a qual tem como tema qualidade, segurança e modo de ação de produtos à base de plantas usados na saúde humana. E passava então a ler uma nota biográfica da professora Olga Silva. Portanto, a doutora Olga Maria Duarte Silva é professora associada do Departamento de Farmácia, Farmacologia e Tecnologias da Saúde na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, onde leciona desde 2012, sendo responsável pelas unidades curriculares de farmacognosia e de plantas medicinais e fitoterapia, isto no mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. No âmbito da sua atividade docente, tem organizado e participado em vários cursos de pós-graduação, a nível nacional e em países africanos de língua oficial portuguesa, entre os quais se destacam o curso de mestrado em medicamentos à base de plantas, isto na FFUL, atualmente em fase de remodelação, e o curso de mestrado em Química de Produtos Naturais da Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique, bem como tem orientado vários mestrandos e doutorandos a nível nacional e internacional. Ela é também presidente da Comissão Técnica CT212 do Instituto Português da Qualidade, dedicada à normalização no âmbito dos temas abrangidos pela Estratégia da Organização Mundial de Saúde para a Medicina Tradicional e Complementar, representando Portugal nas normas ISO/TC 249, desculpem-me os detalhes, dedicada aqui em particular à medicina tradicional chinesa. Tem funcionado também como perito internacional no Comitê Executivo de Peritos do Parque Científico e Industrial da Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação entre Guangdong e Macau e é membro do Conselho Nacional para a Cooperação da Ordem dos Farmacêuticos, tal como eu, com muito prazer, e membro da Assembleia das Ciências da Polónia. Interessante, Olga, entre outros apontamentos. Como investigador é membro do IMED, que é uma unidade multidisciplinar de investigação e desenvolvimento em ciências da vida e da saúde, financiada pela FCT e sediada aqui na Faculdade de Farmácia de Lisboa, onde desenvolve atividades de investigação na área das ciências da saúde, especificamente na farmacognosia e etnofarmácia. É neste contexto que iremos ouvi-la e trabalha também na área da qualidade, segurança e eficácia de preparações tradicionais à base de plantas, utilizadas para o tratamento da diabetes e ou como agentes anti-inflamatórios ou agentes microbianos. Isto em países de língua portuguesa, africanos e no Brasil. E também ainda, embora não sendo de língua portuguesa, no Bangladesh. Paralelamente, tem contribuído para a descoberta de novos compostos de origem natural obtidos a partir de espécies vegetais, alguns dos quais se encontram em fase de estudo para desenvolvimento de patente. Portanto, é com este currículo muito rico que iremos então ouvir a nossa querida colega professora doutora Olga Silva sobre o tema que eu li no início, qualidade, segurança e modo de ação de produtos à base de plantas usados na saúde humana. Como dizem os ingleses, Olga, the floor is yours. Muito boa tarde a todos. Quero em primeiro lugar agradecer o amável convite à Academia Portuguesa das Ciências Farmacêuticas para estar presente e poder falar um pouco sobre
o tema. Agradecer em especial à professora Matilde Castro as diligências que efetuou no sentido de proporcionar uma data compatível para mim, e também ao colega Afonso a amabilidade de estar presente e de me apresentar. A todos os participantes, eu gostava de vos dizer que, mais do que uma apresentação, entendo esta conferência essencialmente como uma oportunidade para podermos, de alguma forma, discutir alguns dos temas que aqui trago. Confesso que tive alguma dificuldade em organizar a temática. Eu espero não ter cometido alguma gafe neste contexto e que esta seja do vosso agrado. Posso então partilhar a minha apresentação? Posso? Pode partilhar. Ok, então gostava de... Peço desculpa, mas eu não estou a conseguir... Aí no seu cliente do Zoom, se mexer o rato para a parte de baixo, há de terem, Pois, a questão é uma, que eu não estava a conseguir ver a janelinha. Vamos lá ver se eu agora já consigo. há de terem um botão verde a dizer compartilhar a tela. Não sei. Então, e agora já está? Sim, já estamos a ver bem. Pronto, ótimo. Então, eu irei falar um pouco sobre um contexto. Assumi que esta conferência era uma conferência geral, portanto, não para farmacognostas, e, portanto, trago-vos aqui uma ligeira introdução, bem como contexto legislativo em que se insere esta temática, e depois alguns exemplos e algumas considerações sobre precisamente a qualidade, a segurança e eficácia dos produtos de saúde à base de plantas. As plantas, como sabemos, constituem então a matéria médica da antiguidade, portanto são então a parte mais importante do arsenal terapêutico, se quisermos, dos medicamentos disponíveis até à Revolução Industrial, e a sua possível utilidade, relatos da sua possível da utilidade estão neste momento disponíveis desde, de facto, a pré-história. O primeiro grande, dentro das diferentes obras que sistematizaram o conhecimento sobre plantas medicinais e sua aplicação terapêutica, a obra de maior importância na Europa, e portanto que serviu de base na formação dos médicos, portanto dos profissionais de saúde, desde o século I até ao século XVII, foi de facto de matéria médica, portanto uma obra escrita por Dioscórides, onde estão referenciadas
cerca de 600 plantas medicinais, algumas das quais, nomeadamente cerca de 100, ainda consideradas atualmente como detendo atividade farmacológica e, portanto, utilizadas em medicina. Paralelamente, não posso deixar de referir, no século VII, a primeira grande obra, considerada por alguns como a primeira farmacopeia oficial do mundo, e que provém da China, o Xingshu Bencao, ou, nomeadamente, que tem como Bencao, tem como significado típico rooted in herbs, ou seja, baseado em plantas, e que nos dá, ou seja, que tem neste contexto, no fundo, as principais, ou a maioria das plantas medicinais que são ainda hoje utilizadas na medicina tradicional chinesa. Neste contexto de evolução, e porque entendo importante que se perceba a utilidade terapêutica de uma planta baseada na sua utilização histórica, na sua utilização ao longo do tempo, portanto, a sua utilização clínica não validada por ensaios clínicos nos moldes atuais considerados no desenvolvimento do medicamento, eu não posso deixar de referir uma obra fundamental para a medicina e para a medicina europeia, e que, porque com ela foram introduzidas, ou através dela foram introduzidas outras plantas no arsenal terapêutico disponível, que é a obra do português Garcia da Horta, Colóquio dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, que nos traz e que nos refere já plantas como a datura, inclusivamente o cravinho, o cardamomo, a malagueta, a casna fístula, a canela, etc., e que referem para elas utilidade terapêutica. Este contexto, primeiro, de utilização essencial de recursos locais, seguido com uma época um pouco obscura, onde houve grande influência da cultura árabe, e depois da época dos descobrimentos e, portanto, da expansão, que no fundo, onde se insere a obra de Garcia da Horta e de outros investigadores. Não era hoje o tema da nossa conferência, de facto, explorar o contexto histórico do desenvolvimento do estudo e do desenvolvimento da aplicação de plantas medicinais. Este contexto acabou por, portanto, o contexto da planta utilizada por si enquanto medicamento acabou por ser um pouco colocado à margem com a Revolução Industrial, portanto, com o aparecimento ou o desenvolvimento de metodologias que permitiram o isolamento de produtos naturais dotados de atividade biológica, por muitos ainda referidos como os princípios ativos das plantas, e que permitiram então o desenvolvimento de moléculas, tendo estas como modelo, por um lado, e a utilização de moléculas isoladas, portanto, novos produtos e, portanto, novos princípios ativos de medicamentos, nomeadamente, portanto, a partir do século XIX, portanto, dos principais medicamentos e que deram origem, inclusivamente, ao desenvolvimento da indústria farmacêutica. Portanto, as plantas aqui numa perspectiva de fonte de produtos naturais, produtos com atividade biológica por si, que este facto permitiu o início do estudo e a análise sistemática dos efeitos
destes produtos em doses rigorosamente medidas e, portanto, com o desenvolvimento depois das formas farmacêuticas respectivas e, no fundo, o desenvolvimento e o estabelecimento da farmacologia como ciência. Nesse âmbito, houve aqui separação, em meu entender, e portanto de conceitos, e as plantas continuaram a ser usadas em saúde, mas, ao mesmo tempo, elas começaram a ter essencialmente importância no contexto farmacêutico dos países mais desenvolvidos como fonte de produtos com atividade biológica, ou seja, de novos princípios ativos. Paralelamente, o que acontece é que há a medicina tradicional como parte integrante cultural e como fundamental para a integração, para o desenvolvimento e para a sobrevivência de uma grande parte da população mundial, principalmente dos países menos desenvolvidos, ou portanto com menores recursos, e o que fez com que, em paralelo com o desenvolvimento do conceito de princípio ativo obtido a partir de medicamento, persistisse e seja ainda hoje considerado fundamental a utilização de plantas medicinais como parte integrante do sistema tradicional de medicina e também, neste momento, como complementar aos medicamentos habituais, portanto, no mundo ocidental, e integrado, inclusivamente, integrado numa tentativa de cada vez mais de integração, então, destes dois contextos. Contexto do produto, síntese, ou produto isolado de fonte natural, ou, neste momento, produto biológico, e o contexto de planta medicinal e de produtos de saúde à base de plantas. Esta estratégia de complementariedade e de integração está bem definida, tem vindo a ser definida com planos de ação diferenciados pela Organização Mundial de Saúde, estando neste momento em desenvolvimento o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Medicina Tradicional, que foi estabelecido em 2014 e que está e portanto está ainda em vigência até ao fim de 2023. Então, como é que hoje as plantas são utilizadas? As plantas medicinais são utilizadas por si, são utilizadas para produção sob a forma de medicamentos, são utilizadas, e nesse âmbito, na Europa, com 3 regimes distintos: medicamentos não sujeitos a receita médica obrigatória, medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória, o caso da cannabis, medicamentos tradicionais à base de plantas. Por outro lado, temos também a utilização destas plantas como chás medicinais e em aromaterapia, também na indústria dos perfumes e depois no contexto alimentar, como suplementos, como novos alimentos ou como alimentos funcionais. O estudo das plantas no contexto terapêutico hoje faz-se de uma forma integrada, tendo em atenção quer a sua utilização tradicional, a validação desta utilização tradicional em laboratórios equipados, devidamente equipados com todas as tecnologias analíticas necessárias e existentes nesta época. Também em certos, para algumas das plantas, são efetuados estudos clínicos
e sempre numa perspectiva de utilização, de tentar explicar a utilização de cada uma das plantas medicinais com base na evidência em estudos ou em dados, em evidência científica. Isto faz com que haja necessidade de equipas multidisciplinares, de cooperação internacional, muitas vezes, também de diferentes tipos de perfis de investigadores para que tenhamos os dados necessários à validação da utilidade concreta de uma determinada planta medicinal e depois que possa permitir regular a sua utilização, ou seja, regular a sua comercialização, nomeadamente através de estabelecimento de critérios de qualidade, de segurança e de eficácia. O que é que nós temos em termos de mercado? Em termos de mercado, sabe-se que há uma crescente preferência dos consumidores atualmente pelos medicamentos tradicionais, portanto isto, volto a referir, neste momento, essencialmente nos países mais desenvolvidos. Os outros têm esta utilização, claro, se calhar não só por opção, se calhar em certas circunstâncias é de facto a única e a de mais fácil acesso, a única opção para tratamento e das suas patologias, e também pela percepção de que estas plantas têm menos, portanto o uso de plantas medicinais tem menor número de efeitos secundários ou efeitos colaterais quando comparados com outras formas de medicamentos, principalmente em tratamentos de longa duração. Sendo que, esta já é uma ressalva minha, não há grandes estudos de longa duração comparativos que permitam de uma forma assertiva afirmar precisamente este facto. O que se sabe é que há uma previsão de crescimento deste tipo, de utilização deste tipo de produtos e da comercialização de cerca de 5,34% até 2028 e que o mercado global de plantas medicinais atinja um valor de 426,43 bilhões de dólares americanos até essa data. Entre os principais utilizadores de plantas medicinais temos países da União Europeia e, portanto, eles representam uma parte significativa do comércio singular de plantas medicinais no mundo e só uma questão de ressalva e de curiosidade, nós temos noção de que, de facto, na China e na Índia, as plantas medicinais têm provavelmente maior, portanto, o mercado tem provavelmente maior volume, só que o mercado é, em regra, portanto, os dados de mercado não são facilmente acessíveis e também sabemos que há uma grande transação de plantas, mas de uma forma não formal ou não comercial, portanto, de acordo com os critérios que nós temos de mercado internacional. Como é que este mercado se está a expandir? Está a expandir-se essencialmente com base em produtos farmacêuticos à base de plantas, e aqui alguns, e aqui incluo também os produtos homeopáticos, incluo também os produtos cosméticos, os dermocosméticos, portanto, e
essencialmente como suplementos alimentares, alimentos funcionais e outros produtos de beleza à base de plantas. Ao contrário do que temos noção, quer a Organização Mundial de Saúde e também aqui estes estudos de mercado a nível global referem ser a farmácia e para farmácia, ou serem as farmácias e para farmácias os locais de distribuição com maior relevância. Neste momento, outra forma de distribuição deste tipo de produtos de grande relevância é também o comércio eletrónico. Identificadas as plantas de maior comercialização, temos algumas que conhecemos bem, como o chá verde, como o aloé, como o gengibre, como o coco, ou o coqueiro, como o alho, como a canela, mas também temos como o açafrão e temos também outras que não tão comuns, como o aranto, pelo menos tão comuns em Portugal, como o Vaccinium acrocarpum ou uma outra como o Marrubium vulgar. As partes das plantas, até estas são as plantas de maior importância económica neste momento a nível global. As partes da planta mais usadas são folhas, raízes, cascas e plantas inteiras e frutos. Portanto, quer as flores, quer as sementes, não são de facto as de maior comercialização. Então, e como é que como é que na saúde este mercado é regulado? O que é que existe? Quem toma conta? Bom, estes produtos, sendo produtos de saúde, teoricamente deveriam ser comercializados, e enquanto farmacêutica só posso reforçar esta ideia, deveriam ser comercializados essencialmente como medicamentos. Portanto, eles estão inseridos no Estatuto do Medicamento, há mais do que uma forma de os inserir no mercado, consoante o nível de evidência, já vamos ver isto, e serão regulados, como qualquer outro medicamento, pela Agência Europeia do Medicamento e depois a nível nacional, por cada uma das entidades reguladoras da saúde, cada país ou Estado-membro. Por outro lado, estes medicamentos, estes produtos de saúde são também, e em maior número, comercializados como suplementos alimentares e, nesse âmbito, sujeitos a outro tipo de entidade, portanto, à Autoridade Europeia da Segurança Alimentar, a EFSA, e, nesse âmbito, sujeitos a outro tipo de regras que são comuns aos alimentos, mas que, portanto, não são comuns para os alimentos, mas que em nada correspondem aos requisitos, ou pouco correspondentes aos requisitos habituais para um medicamento. Em Portugal há diretivas e decretos-leis adequados, quer para a utilização de medicamentos, quer para a utilização de suplementos, sendo que há aqui uma diferença fundamental. Medicamentos aplicam-se a quem está doente e suplementos à população saudável. A forma de apresentação habitual neste momento dos suplementos e dos medicamentos à base de plantas é semelhante. Eles são comercializados essencialmente em forma doseada, forma de cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas, etc. E a grande diferença é precisamente na concepção. Os suplementos alimentares aplicam-se então a indivíduos, ou devem ser utilizados por indivíduos que têm uma atividade fisiológica dentro da normalidade, enquanto os medicamentos devem ser utilizados por indivíduos ou pela população
com uma atividade fisiológica fora da normalidade. Então, os efeitos fisiológicos pretendidos são diferentes. Nós temos efeitos num suplemento de manutenção, apoio e otimização, enquanto que num medicamento, a função é de restaurar, corrigir ou modificar. Nesse âmbito, a EFSA tem uma lista, não tem uma lista, ao contrário da Agência Europeia do Medicamento, portanto, das plantas medicinais que são reconhecidas como passíveis de utilização em suplementos, mas tem sim um compêndio de plantas, um compêndio onde constam as plantas medicinais que contêm substâncias que podem causar algum problema ou constrangimento na saúde humana. Portanto, o objetivo deste compêndio não é concluir à base relativamente à segurança ou não segurança das plantas, mas sim dar a conhecer as limitações da sua utilização, tendo neste âmbito, inclusivamente, proibido ou eliminado algumas das plantas medicinais. Então, nós temos, por um lado, a maioria das plantas a serem utilizadas para, tanto como medicamento, ou seja, para tratar e para corrigir algum problema de saúde ou prevenir, mas essa utilização, essencialmente, neste momento, não se faz com as plantas, não se faz com plantas e com produtos de saúde à base de plantas que são registados pelo Infarmed como medicamentos. Faz, essencialmente, com produtos de saúde à base de plantas que estão no mercado como suplementos alimentares. Os medicamentos tradicionais são passíveis de ser, portanto, são um tipo de medicamento integrado no Estatuto do Medicamento atual, são constituídos única e exclusivamente por uma substância derivada, uma ou mais substâncias derivadas de plantas, ou seja, por plantas medicinais ou preparações à base delas e unicamente em associação com uma ou mais e unicamente podem ter como aditivos algumas vitaminas ou minerais. Se nos lembrarmos da rotulagem dos suplementos alimentares, que temos de certeza que já tivemos em mãos, em nada difere daquilo que vemos na composição desses suplementos. O que é que numa planta encarada hoje como medicamento, ou seja, como fármaco, e portanto uma planta que seja usada para fins terapêuticos, o que é que nós temos que atender? Atendemos a que esta utilização tem que ser baseada na evidência científica, a planta deve ser usada para tratamento e prevenção de doenças, é considerada a planta como substância ativa, dotada de uma impressão digital específica, que tem constituintes marcadores e constituintes com atividade biológica. Isto é, a planta é ela própria a substância ativa e não dotada ou constituída por princípios ativos. Essa planta tem constituintes que foram quimicamente definidos ou que serão quimicamente definidos em estudos de investigação e que têm interesse para controle de qualidade, para conseguirmos assegurar a manutenção depois da sua eficácia e da sua segurança, sendo que estes
compostos podem ou não ter atividade farmacológica. Se tiverem, então eles são referidos como constituintes com atividade biológica conhecida e, portanto, são aceitos como contribuintes para a atividade terapêutica de uma planta medicinal, de uma preparação à base de plantas e mesmo do produto final à base destas, atuando por sinergismo ou por outras formas de interação com outros constituintes presentes nessa planta e fazendo com que a atividade e, portanto, o efeito farmacológico dessa planta seja um efeito específico. Em resumo, o medicamento à base de plantas é constituído por uma planta ou uma preparação como princípio ativo, enquanto o medicamento convencional é constituído por um único princípio ativo, ou seja, em regra, às vezes por associação de mais do que um, e com uma composição química, ou seja, com uma estrutura química definida. Neste âmbito, quando usamos um suplemento alimentar para fins terapêuticos, portanto, a tal utilização, que é a utilização feita hoje no mundo real, mas que não, no fundo, a utilização que se sobrepõe à do medicamento tradicional à base. Olga, desligaste o teu, já está. Não. Deve ter sido sem querer. Então onde é que eu fiquei? Começas agora neste slide, não há problema nenhum. Mas antes, onde é que estava? Não, foi neste slide que o microfone se desligou. Ok. Não há problema. Então, neste âmbito, a fim de assegurar a qualidade e, portanto, independentemente do uso, do seu destino ao uso, ou seja, de ser para utilização como suplemento, medicamento ou outra, nós temos aspectos comuns que há que considerar. E o aspecto comum da qualidade é a qualidade da planta medicinal ou substância derivada de plantas, ou se está na farmacopeia designado também como fármaco vegetal, e portanto é o aspecto que é fundamental, é que a qualidade do produto seja consistente, de maneira a que a eficácia e segurança depois lhes sejam inerentes. Isso faz com que haja diferentes etapas a considerar, nomeadamente a qualidade do material de partida. Essa qualidade do material de partida prende-se com a produção agrícola e a colheita da planta, a forma como é extraída, depois a forma como é doseada e, extraída e a forma como a forma farmacêutica final é produzida. Só com um processo totalmente validado, que inclua todos estes parâmetros, portanto, eu não vou estar a descrevê-los em pormenor hoje, é que nós garantimos, de facto, que o produto final é um produto que tem eficácia. Para isso, a farmacopeia europeia e as farmacopeias dos Estados-membros têm regras perfeitamente claras, portanto, para as plantas que reconhecem neste momento como úteis e como passíveis de utilização em medicamentos à base de plantas, portanto, diretamente, tem regras claras que são estabelecidas, definições em relação às preparações e aos fármacos e uma lista de plantas que eu não vou, esta é a da farmacopeia portuguesa atual, que eu não vou estar a descrever, mas que incluem plantas tão comuns como a malva ou até
o absinto ou alfazema, e também já preparações, nomeadamente preparações, ou seja, extratos, como os extratos de oliveira, os extratos de salgueiro, o extrato de camomila ou de valeriana, inclusivamente o extrato titulado de ópio ou de hipericão, portanto são já considerados e há regras bem estabelecidas para elas. Essas regras claras são as regras ou métodos de farmacognosia e levam a que haja, no fundo, a considerar fatores sensoriais, fatores de pureza e, portanto, fatores de contaminação e depois de contaminação, ou seja, de pureza, incluindo, por exemplo, metais pesados, contaminação microbiológica, etc. E depois, a nível técnico, fatores como já nas preparações, como a granulometria de um extrato, a homogeneidade desse extrato, a fluidificação, etc. Fluidez, desculpem. Depois disso, há então a Agência Europeia do Medicamento a atuar, referindo que qualquer planta que seja usado para fins terapêuticos deve corresponder ou deve-se obedecer às especificações de qualidade definidas nas farmacopeias, na europeia ou de algum dos Estados-membros ou reconhecidos como tal, e nesse âmbito há para os produtos de saúde à base de plantas 2 tipos de monografias relativas agora à sua segurança e à sua eficácia. Uma delas leva à possibilidade de registro de um medicamento com base na sua utilização tradicional, onde há dados bibliográficos plausíveis relativos à sua segurança e à sua eficácia, e outra onde há já mais alguns dados relativos à própria formulação, dados que demonstrem a eficácia e a segurança dessa planta medicinal e dessa preparação. Sendo que há fatores que são obrigatórios, nomeadamente as boas práticas agrícolas e de colheita, boas práticas de fabrico e o controle de qualidade e a obediência ao controle de qualidade ao monográfico, para que o produto depois possa ser avaliado. Há depois também todo um aspecto de introdução no mercado, como a farmacovigilância, informação e rotulagem e publicidade. Neste momento, a Agência Europeia do Medicamento tem já tem cerca de 167 monografias de segurança e eficácia, portanto, descritivas das condições de utilização de cada planta, e o problema é que a maioria destas plantas, ou a quase totalidade, são em simultâneo comercializadas como suplementos alimentares e nesse âmbito têm como a recomendação terem a qualidade, obedecerem aos requisitos de qualidade monográficos da farmacopeia, de uma farmacopeia europeia, se quisermos, ou reconhecida pela União Europeia, mas em relação à segurança e à eficácia, portanto, os dados de utilização dessas plantas, portanto, não é obrigatório que seja comprovada, claro, porque não são medicamentos, e, portanto, este âmbito de comprovação e de avaliação não é de facto obrigatório, nem é contemplado na maioria dos produtos. E, portanto, quando um produto é comercializado como medicamento, há uma bula que tem os parâmetros normais, habituais de qualquer bula de um medicamento,
mas que não existem de facto enquanto ela é suplemento. Posta esta introdução, o que é que primeira consideração, serão as plantas de maior comercialização a nível mundial, todas elas objeto de monografia e, portanto, poderiam ser, têm já regras de qualidade bem definidas na Europa, de forma a que possam ser utilizadas como medicamentos? Maioritariamente sim, outras não. Por exemplo, o coqueiro não tem, e se pensarmos na farmacopeia, na farmacopeia portuguesa, outras para além desta também não estão presentes. Uma das plantas que, dentro deste contexto, que talvez nós pior conheçamos e foi por isso que a trouxe, é o marroibo branco. O marroibo branco é um medicamento, tem monografia na farmacopeia europeia, é usado e é recomendado exclusivamente com a base na sua utilização de longa duração, ou seja, até o momento, esta planta, que é uma das de maior comercialização a nível mundial, não tem dados, esta planta, ou melhor, as formulações que existem sobre ela, não têm dados significativos, nem pré-clínicos, nem clínicos, que comprovem a sua utilização, clínica. Ela é usada a nível tradicional como expectorante, é usado no tratamento sintomático da dispepsia ligeira e também em casos de perda temporária do apetite. Foi submetida a vários, tem a sua composição química definida, tem alguns estudos clínicos, alguns estudos pré-clínicos, poucos estudos clínicos e não foi ainda considerada pela Agência Europeia como passível de ser utilizada como medicamento do sistema bem estabelecido. Por outro lado, esta planta foi já descrita ou consta de um boletim de farmacovigilância do Infarmed pelas possíveis reações adversas que podem ocorrer e que são de alguma gravidade, como nomeadamente uma disritmia cardíaca e dispepsia, essencialmente a disritmia. Ora bem, neste âmbito há outras utilizações, portanto, descritas pelo Infarmed, que não são, se compararmos com as descritas pela EMA, não são coincidentes. Os principais usos descritos, então, expectorante é coincidente, mas depois como vasodilatador e como antiparasitário, portanto, no fundo antimicrobiano, esta utilização não consta precisamente da ficha da EMA. Este facto, não há nenhuma, tanto quanto é do meu conhecimento, nenhum medicamento tradicional registado com uma Rubium ou com uma arroio branco, mas, no entanto, há vários suplementos alimentares à venda que o contêm e, como tal, portanto, passíveis de poderem causar alguns problemas ou, portanto, de poderem ser eles causadores de algumas reações adversas que não são de todo recomendáveis. Esta situação da falta de qualidade dos produtos
precisamente pelo facto de não estarem ou de serem comercializados não como medicamentos, mas como suplementos, levou a que a uma união de esforços a nível internacional, que começou na América e que engloba, ou portanto é um grupo que instituiu um programa de prevenção de adulteração, portanto de um programa e que tem vindo a trabalhar nos últimos 10 anos sobre, portanto, nas principais plantas e no estabelecimento de regras de qualidade que permitam de uma forma fácil auxiliar, serem realizadas em laboratórios de suplementos e que permitam no fundo, minimizar e melhorar a qualidade dos produtos e minimizar então os problemas de falsificação. Portanto, eles têm, há este programa lançado pela Farmacopeia Americana de Plantas Medicinais, a Herbal, por um outro conselho, que é o Conselho Americano de Plantas, e também por uma universidade em conjunto, neste momento, com instituições também europeias, que estão, no fundo, a tentar estabelecer aqui uma task force, portanto, tentar estabelecer, no fundo, uma união de esforços para minimizar, tentar minimizar o problema que é de grande, que é o maior problema neste momento em relação à utilização deste tipo de produtos. A FDA, portanto, em conjunto com, houve também, lançou em conjunto com a USP, lançou também um programa de verificação da qualidade dos suplementos alimentares. No entanto, aqui na Europa, tanto quanto é do meu conhecimento, até ao momento não há um programa semelhante. Então, mas porquê que isto é importante? Falamos de má qualidade, falamos de falta de qualidade, há exemplos disso? Isso é mesmo assim? Já há aqui uma comissão, é real? Bom, temos aqui um exemplo de contaminação, trago-vos aqui só alguns pequenos apontamentos. Exemplo de contaminação radioativa de algumas das plantas, uma delas conhecem-na bem, a hortelã-pimenta, portanto, também os mirtilhos e outras bagas, e nesse âmbito os resultados de dos vários estudos que nós temos efetuado neste contexto no laboratório, mas este especialmente interessante, que feito no âmbito de um mestrado em doenças metabólicas e do comportamento alimentar, uma aluna da Faculdade de Medicina, onde analisamos a conformidade em termos de rotulagem e também em termos de identidade dos suplementos alimentares de maior comercialização na região de Lisboa e que contendo Passiflora. Feita uma primeira seleção, foram analisados suplementos alimentares de 8 suplementos alimentares, ou seja, de 8 marcas, e aquilo que se verificou foi que havia um único suplemento que, em termos de conformidade de rotulagem, estava de facto de acordo com a legislação. Por outro lado, quando se foi analisar este conjunto de amostras de acordo com as normas monográficas, e tendo em atenção que a recomendação é que os suplementos alimentares, portanto a matéria-prima do suplemento alimentar, obedeça aos requisitos da farmacopeia para essa planta, não foi possível
identificar a planta medicinal, ou seja, identificar passiflora em 6 dos produtos, sendo pura e simplesmente em 2 que essa identificação foi feita e, portanto, maioritariamente os produtos à venda no mercado, analisados, não continham a planta medicinal que estava indicada. Outro aspecto a ter em consideração são o facto de haverem plantas que são, no fundo, medicamentos que, em vez de serem registados como suplementos, como são de aplicação tópica, passam a ser ou são comercializados indevidamente como cosméticos, e medicamentos destes que têm plantas como o sinfito, como o salgueiro, que têm ácido acetil salicílico, ou como a arnica ou a calêndula, e que são recomendados única e exclusivamente para fins terapêuticos em casos de hematomas, inflamação, dor muscular ou articular localizada. Portanto, isto é, aqui o que temos é uma circular informativa de 2019, mas que reflete aquilo que existe e que se passa em Portugal, precisamente também neste âmbito. Outro aspecto interessante e que foi aqui abordado em relação à qualidade, foi abordado também relativamente a um grupo de plantas que inclui uma das plantas de maior comercialização a nível mundial, outra, o Vaccinium macrocarpus, e esta planta, para além de outras, portanto, foram identificadas em Portugal como suplementos alimentares ou alimentos, ou as plantas que são utilizadas para prevenção e tratamento de distúrbios genitourinários, e foi verificado se, sendo essas plantas utilizadas precisamente essencialmente para infecções, se de facto o controle microbiológico delas tinha sido efetuado, se havia relatos de ter sido efetuado ou não. Ora bem, então, primeiro aspecto, a planta de maior comercialização e mais utilizada não foi até ao momento, não foi até ao momento, objeto de monografia de segurança e eficácia por parte da EMA. Por outro lado, esta planta não foi ainda objeto de estudos de qualidade microbiológica, ou pelo menos publicados, tanto quanto é nosso conhecimento, sendo que ela é essencialmente comercializada para o tratamento de cistites. Outro dado interessante para nós é sobre as barbas de milho, em que foram encontrados dados relativos ao controle microbiológico desta planta, portanto, mas esta planta, sendo, nós sabemos, de bastante utilização, pelo menos em Portugal, em medicina tradicional, para o tratamento de problemas geniturinários, não foi ainda objeto de monografia até o momento, ou seja, não temos forma de avaliar a sua qualidade. E a sua segurança e eficácia também não há dados compilados e validados sobre isso. Passando do controle de qualidade para a eficácia terapêutica ou a eficácia clínica, trago-vos aqui um outro exemplo de um estudo que foi feito, uma revisão sistemática, foi feito relativamente a plantas usadas na prevenção e tratamento da doença inflamatória intestinal. Após a seleção dos estudos que correspondiam portanto, aos critérios por nós definidos e os critérios normais para avaliação para uma revisão sistemática da literatura, foram identificados, foi verificada a eficácia das diferentes plantas
objeto de estudo, umas relativamente a placebo, outras relativamente a fármaco de referência, mas dentro desse contexto, das plantas objeto de estudo, só 3 é que, portanto, das plantas que foram objeto de estudos clínicos, só 3 é que são referidas pela Agência Europeia do Medicamento com indicação terapêutica para patologia gastrointestinal e, portanto, da totalidade, a maioria das plantas objeto de estudos clínicos não é considerada pela Agência Europeia do Medicamento ainda como de utilização portanto, prioritária ou como considerada para utilização ou para registro enquanto medicamento tradicional à base de plantas para este fim. As plantas que têm de facto monografias já consideradas são o linho, o gengibre e o absinto, e têm indicações que têm de facto já indicações terapêuticas definidas e doses e monografia com todos os elementos correspondentes. Em relação agora a um último aspecto, que é o aspecto que eu já referi anteriormente das interações, eu não podia deixar de referir o Observatório de Interações Planta-Medicamento da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, e que eu entendo como portanto, como no fundo uma ação ou no fundo de alguma forma, não sei, um laboratório ou que desenvolve atividade de extrema importância para a área neste momento. E porquê? Porque há de facto, e estão descritas e sabemos que existem alterações, interações entre a planta e o medicamento que provocam alteração da capacidade do fármaco para interagir com o local de ação ou alteração da concentração desse fármaco e, como tal, alterações na absorção, na distribuição, no metabolismo e na sua excreção. A título de exemplo, eu apresento-vos algumas das plantas que bem conhecemos, como a referida passiflora que eu falei e a sua interação com benzodiazepinas, o abacate com inibidores da MAO, o açafrão com os antiagregantes, os inibidores da MAO e outros inibidores seletivos da recaptação de serotonina e medicamentos utilizados no tratamento sintomático da demência de Alzheimer. E atenção que o açafrão é uma das plantas medicinais que muitas vezes referida como útil no tratamento da demência. O açafrão bastardo também. Aqui, o açafrão da Índia, a curcuma longa, o mais comum, tem já descritos uma panóplia de interações, quer com antiagregantes, com anticoagulantes, com fármacos concretos, portanto, como a flutamina, a flufenazida, etc, etc. Aqui, o alcaçuz com os antirretrovirais e também com a digoxina, ou o chá com uma série de medicamentos, com contraceptivos, com a codeína, com os antirretrovirais, com analgésicos, etc. A erva cidreira, que nós, inclusivamente, em muitas das situações recomendamos e que é muito utilizada, por exemplo, em geriatria, e que tem possibilidade de ter uma interação com ansiolíticos, com barbitúricos, com inibidores seletivos da recaptação da serotonina, entre outros, o farelo de trigo, o espinheiro alvar, e aqui a mais estudada em termos de interações até o momento,
o ipricão, a planta a planta utilizada como antidepressivo de maior, portanto, com maior volume de vendas, e cá está, mais uma vez utilizada e comercializada essencialmente como suplemento alimentar, portanto, em maior número como suplemento alimentar, e cá temos aqui as interações já descritas relativamente a este fármaco e que são extremamente são vastas e preocupantes. Também o ginseng, outro dos fármacos utilizado em muitos suplementos, como em restabelecimento, etc. Portanto, e que tem a primeira grande interação é, de facto, com os antidislipidémicos, portanto, é uma das mais referidas, e com os antiagregantes plaquetários, e, enfim, muito mais havia que dizer. Eu não sei se dei uma abordagem, portanto, não sei se seria esta abordagem que estariam à espera, mas gostava agora de se houver ainda um bocadinho, de que pudéssemos falar e tentar então portanto, e tentar então discutir alguns aspectos que entendam pertinentes. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado nós, com certeza, foi muito interessante, professora Olga Silva, com uma visão global desta problemática da utilização de plantas, e agora passaria a palavra à audiência para que pudessem colocar algumas questões. Temos tempo com certeza para isso, portanto, quando quiserem, acho que é só usarmos as funcionalidades do Zoom. Julgo que temos aqui a possibilidade de levantar a mão. Sim, portanto, se quiserem, estejam à vontade. Posso? Olá, professora, viva. Olá, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olga, muito obrigada pela sua conferência. Não pude assistir a todos porque tive uma aula que acabou um bocadinho mais tarde do que era previsto. Olga, eu gostava de lhe fazer uma pergunta que tem a ver com a utilização, que eu penso que é muito abusiva da maior parte das pessoas, que acham que não faz mal nenhum, portanto, tomar um chá que a amiga toma da planta X e que, portanto, são comercializadas em supermercados, em parafarmácias, sem qualquer tipo de acompanhamento. Eu gostava de lhe perguntar o que é que isto significa em termos de saúde pública. Qual é o que é que nós, enquanto farmacêuticos, sobretudo nas farmácias comunitárias, onde eu também acho que existe uma disponibilidade total de venda deste tipo de produtos, o que é que nós poderíamos fazer, ou o que é que nós deveríamos fazer? Porque, na realidade, nós temos a noção de que isto não é inócuo, como muita gente diz que é, não é? Isso é um chá, não faz mal absolutamente nenhum. As concentrações não têm problema nenhum, tanto faz ser diluído como concentrado. Não é verdade. Não? Boa tarde, professora Matilde. Olá, boa tarde, Olga, obrigada. Eu já agradeci no início, pessoalmente, o facto de me ter convidado a participar neste ciclo de conferências. Espero que, de alguma forma, tenha correspondido à expectativa, mas em relação à sua pergunta, então, o que eu acho fundamentalmente é que os farmacêuticos têm que ser formados, deve-lhes ser transmitida, deve ser reforçada toda esta, portanto, a informação nesta área, como certamente noutras. A ideia não, aquilo que eu tenho constatado é que, quer da parte dos farmacêuticos, quer da parte dos médicos,
Isto tem, pronto, tenho tido nos últimos anos a possibilidade de participar em algumas ações na Faculdade de Medicina e conseguir inclusivamente falar com eles sobre isso. As pessoas têm a noção que, apesar, o farmacêutico não vai olhar para o rótulo e, portanto, não verifica, por norma, se de facto há um registro no Infarmed ou não. E, portanto, há neste momento uma série de laboratórios farmacêuticos que também comercializam suplementos alimentares, referindo que têm qualidade farmacêutica e, à partida, com esta base, para o público em geral e para nós também, isso significa que nós estamos a recomendar um medicamento. Na prática é isto. Na prática é isto. E, portanto, o que é que eu acho que poderia ser feito? Acho que as faculdades, a ordem, o que quisermos, poderíamos tentar implementar um conjunto de ações de informação, informativas sobre estas temáticas, direcionadas para o farmacêutico. É lógico que, e isto atendendo a que a maioria dos produtos, ao contrário daquilo que pensamos, a maioria dos produtos continuam a ser comercializados em farmácia e para farmácia. Portanto, pronto, nós temos a noção, não, vão às casas de produtos naturais, não, entre aspas, portanto há de facto uma casa que é possível que tenha uma venda significativa desses produtos e que, lá está, é conectada com uma qualidade inerente, porque é inerente à casa, não ao produto, mas a maioria não tem esta noção e, portanto, de facto, não há a análise de um suplemento alimentar sendo feita por uma entidade que regula a alimentação e não a saúde, portanto, é feita com base única e exclusivamente no rótulo e, portanto, na conformidade com a legislação relativamente à rotulagem. Portanto, há uma lista que é uma lista bem antiga de plantas que são proibidas e todas as outras são de facto permitidas, exceto os estupefacientes, etc., mas são permitidas e mais nada, portanto está dependente da boa vontade de cada pessoa, de cada portanto de cada laboratório, boa vontade entre aspas, não é? De cada laboratório, no fundo, o fornecer um produto de melhor ou pior qualidade. Sendo que depois a própria eficácia não é necessário que seja comprovada de maneira nenhuma. Mesmo no medicamento tradicional, não é. Só que no medicamento tradicional há o boletim de qualidade, portanto, o controle de qualidade que é obrigatório, e há uma série de regulamentação, portanto, de requisitos que são exigidos e, portanto, que garantem que, baseado na utilização ao longo do tempo, portanto, pelo menos há 30 anos a nível mundial e há 15 anos na comunidade, a planta portanto, é plausível que tenha atividade farmacológica, naquela dosagem expressa. Nada disso existe quando falamos de um suplemento. E a verdade é que, mesmo não sendo só com plantas, há, e sabemos isso, que há suplementos que não têm equivalente depois em medicamento, ou seja, não é? Portanto, não existem e, portanto, mesmo que a pessoa queira, mesmo que o farmacêutico queira recomendar um medicamento, de facto ele não o tem disponível. Mas isto é realmente muito complicado. Não, a única forma de dar a volta eu acho que é com a educação e com a informação. Acho eu, é a principal, a única não, mas é a principal.
e dotando, que é no fundo aquilo que com aquele programa, no fundo internacional, se está a ser tentado, que é dotar os laboratórios de suplementos, os laboratórios que produzem esses produtos, das ferramentas analíticas necessárias, sem terem, no fundo, que desenvolver os métodos, portanto, no fundo, como utilizadores finais da tecnologia, portanto, dotando-os de fichas que possam, fichas, ou seja, de requisitos analíticos que eles possam utilizar para garantirem essa qualidade, sendo que, volto a dizer, ela depois, a qualidade do produto não é, em regra, de forma geral, verificada. Muito bem. Eu daria a palavra, se calhar, à colega Catarina Paiva, que está ali com uma imagem muito bonita, deve ser cannabis, julgo eu. Cannabis. É isso mesmo. Obrigada. E obrigada também, professora Olga, pela partilha. Gostei muito do que eu vi aqui, do que aprendi. A parte das plantas é uma área que me interessa particularmente. Nos últimos anos estou um bocadinho mais dedicada ao estudo da cannabis. Sou farmacêutica comunitária e confesso que me custou ouvir ali que os suplementos realmente não trazem lá dentro aquilo que dizem que trazem, não é? Ali no caso da Passiflora, custou no sentido de eu recomendo suplementos, não é? Quando recomendo suplementos, confio no produto que ali está, sei que não são estudados como são estudados os medicamentos, mas não deveriam também ter a semelhança do que se passa com a cannabis, uma ACM, por exemplo, porque o mercado das plantas existe e não vai desaparecer, é uma realidade, é um mercado grande. Eu já tive uma parafarmácia e é um mercado que tem muito para dar, mas na realidade devemos ter segurança naquilo que estamos a vender, ou pelo menos saber o que é que lá está dentro. Os efeitos são necessários estudos, isso leva anos, não é? Mas pelo menos assegurarmos que o que ali vem é o medicamento, é a planta e não são contaminantes, não é? Que acho que se calhar tentar apertar um bocadinho o cerco aos suplementos, porque os suplementos são vendidos na farmácia, não é? A farmácia também não pode perder este mercado na realidade, não é? Isso é também uma questão, mas no fundo, como farmacêuticos, também estar a recomendar algo que não tem a segurança comprovada, custa-me, fico aqui um bocadinho numa dualidade, porque eu confesso que a parte dos produtos naturais é uma parte que gosto de trabalhar também, deixa-me aqui um bocadinho na dualidade. Gostava também de ouvir a opinião da professora Olga, o entendimento da professora Olga no que me disse aqui, no que nos disse aqui também, portanto, que as plantas têm os contaminantes, algumas são também, portanto, como disse aqui atrás, deixe-me só ver aqui a minha cábula, algumas são só pela parte tradicional, não é? São recomendadas só pela parte tradicional e não por estudos. E então, claro que a cannabis como um todo é uma droga, é uma planta que tem outros efeitos e pode ser usada de outra forma, não é? No mercado também ilegal, mas por outro lado temos os componentes, o CBD, que a recomendação europeia é que não seja visto portanto, como sendo, peço desculpa, como provocando adição. Porque é que o CBD não pode ser, isto é um bocadinho uma provocação também, porque é que o CBD não pode ser visto um bocadinho mais à semelhança, ou, claro que é um componente novo, não é? Um novo alimento não autorizado, mas porque é que a cannabis tem, no fim de contas, uma forma de ser analisada tão diferente das outras, e agora estamos neste processo da cannabis medicinal, não é? que autoriza ali a uma ACM, a AIM já era autorizada há muito tempo, mas é um mercado tão mais problemático quando no fundo estamos a ver que os problemas que existem para as outras plantas também são gravíssimos, não só neste caso, não é? Não, o CBD isolado, isso será considerado um princípio ativo e terá que ser objeto de estudo como qualquer outro princípio ativo que se pretenda utilizar
como medicamento, não é? Como fármaco e depois o desenvolvimento da forma farmacêutica, portanto, como medicamento. Isso em relação à cannabis, os critérios monográficos que eu conheço da cannabis são semelhantes aos critérios monográficos das outras plantas. A grande diferença é que portanto, eu não sei, julgo que não, mas julgo que não, confesso que no último ano, nos últimos meses, não foi no último ano, não confirmei esta informação que vou dar, mas é assim, a monografia que eu conheço como na Europa sobre cannabis é a monografia alemã, da farmacopeia alemã. E, portanto, essa monografia, os requisitos monográficos de identificação de ensaio, ou seja, de verificação da pureza e de doseamento, são os requisitos que constam em qualquer monografia de qualquer planta medicinal que integre a farmacopeia europeia. E, portanto, não há diferença. Vamos lá ver, cada planta tem, claro, os seus constituintes marcadores e, portanto, tem a sua especificidade, não é? Mas, em termos metodológicos, a garantia da qualidade de uma cannabis é semelhante à garantia da qualidade da passiflora. A grande diferença é que a cannabis não pode ser comercializada fora quer dizer, para fins medicinais, fora do circuito farmacêutico, diria assim, vá lá, do medicamento. Enquanto que a outra pode ser comercializada fora desse circuito. E, portanto, entendendo-se o circuito que estamos a falar como o circuito do alimento, eu vou ser mazinha agora, mas nós também não temos monografias de avaliação da qualidade para o tomate, para a cebola, nem para a courgette, não é? Pronto, eu estou a ser outra coisa, outra realidade que eu acho incrível é que nós temos chás medicinais, não é? Portanto, e esses chás medicinais no fundo, são preparações, se quisermos, que é uma forma de utilização, portanto, específica, que obedece a ensaios de uniformidade de conteúdo, etc., específicos, que estão descritos na farmacopeia, para os nossos chás medicinais. Mas o chá que eu acho que é medicinal, que eu vou comprar ao supermercado, estão lá todos, ainda por cima à luz, enfim, com todos os... como sabe, esses chás, contendo a mesma planta, são alimentos. São alimentos. Eu já apanhei alguns desses alimentos, portanto, agora ultimamente não tanto, mas eu de vez em quando faço os circuitos pelos supermercados, grandes superfícies e pela loja de produtos naturais. Eu, por exemplo, já apanhei a fava de calabar em saquinhos para infusão, por exemplo. O estramónio. Portanto, tem razão quando fala de qual é a especificidade. Se quiserem, enquanto farmacêutico e pensando em termos de saúde, era bom que era se as plantas fossem todas ou seja, se tivessem, em termos de requisitos, eu não diria, alguns dos casos, sim, sujeitas a receita médica obrigatória, caso, por exemplo, de plantas que interferem e que são utilizadas para problemas cardiovasculares, não tem sentido. Mesmo o hipericão, utilizado como antidepressivo, enquanto farmacêutico, eu não concebo como é que é possível eu utilizar ao mesmo nível algo que é um alimento e ir o ginkgo, por exemplo.
utilizado para casos como oxigenante cerebral e, portanto, em casos... Portanto, não há... o que eu acho é que há, de facto, uma dualidade de critérios e que tem a ver com, essencialmente, com negócio, não é? De facto, e que leva a que não haja outro tipo de decisão. Portanto, e que como é que isto se resolve? Eu acho que implementando um maior número de recomendações relativas à qualidade e fazendo a divulgação junto dos produtores destes produtos, da existência de métodos de controlo, inclusivamente até investindo na formação dessas pessoas, talvez seja por aí, não é eliminar, mas é sim melhorar a forma como as coisas aparecem. Para Bem, mim é por aí, não sei. muito bem. Eu daria se calhar a palavra a mais um colega. Já estamos sobre as 9h30. O professor Franklin Marques juntou-se a nós, presidente desta academia. Se calhar também querá dizer algumas palavras, mas dava a oportunidade ainda antes do professor Franklin, ou não, de mais algum colega colocar mais uma questão. Ficávamos com 3 questões, que é um equilíbrio, é um triângulo. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Eu tirei aqui algumas notas, como moderador fazia parte das minhas funções, se não houvesse nenhuma questão, colocar um desafio ou dois à minha colega Olga, e aparece no início um slide com a lei que define os medicamentos à base de plantas. Eu julgo que é uma legislação antiga, não é? 2007, 2008, por aí. Quando apareceu. Depois aparece uma série de outros normativos, de outras informações de caráter mais ou menos normativo, e eu fiquei um bocadinho confuso, mas se calhar fui eu que estava distraído. O que é que está de facto a regular em Portugal os medicamentos à base de plantas? É essa legislação a mais antiga ou temos que seguir normas mais recentes? Não, esta foi a primeira esta foi a transposição da diretiva, portanto, europeia. E os medicamentos à base de plantas estão inseridos no Estatuto do Medicamento. E, portanto, sofrem as alterações, ou seja, são atualizados quando o Estatuto do Medicamento, decreto-lei correspondente, é atualizado. Na definição, que foi aquilo que eu apresentei, neste contexto, a definição mantém-se a mesma, portanto é igual. E as classificações, portanto, que no fundo também estão expressas naquele diapositivo da Agência Europeia, as especificações dos diferentes tipos de medicamento são em tudo idênticas, portanto... Sabendo nós que existe de facto um certo incumprimento por parte dos agentes no mercado, já falámos até aqui, como é que poderíamos melhorar, se para os medicamentos em geral de facto há enforcement, não é? Há verificação legal por parte das autoridades e tal, e sabendo que essa lei também se aplica aos medicamentos à base de plantas, o que é que está a faltar na sociedade para nós termos de facto uma... É porque eles podem ser registados. Não, têm requisitos completamente diferentes. Registá-lo como medicamento ou como suplemento é totalmente distinto. Preços, portanto, custos económicos diferentes, requisitos de provas concretas e documentação muito mais exigente, a documentação inerente à introdução a uma AIM, enquanto que para um suplemento, portanto, o que está a faltar, bom, no limite para acabar com isto ou minimizar, ou seria levar o registro, logo à partida, os registros destes dois tipos de produtos para os mesmos valores, se quisermos, portanto, falando do ponto de vista económico. Por outro lado também
se calhar fazer uma seleção clara das plantas, já à partida, uma seleção clara. E o Infarmed tem algumas plantas há algumas plantas para as quais já se pronunciou nesse sentido, portanto, haver uma lista de plantas que que são de utilização exclusiva em medicamentos, obrigatoriamente. Portanto, isso acho que, mas isso não há, julgo que não há vontade política para o fazer. Claro. A cannabis, como tem assim uma espécie de uma marca, não é, utilização controlada, algum uso ilegal e tal, faz com que haja um circuito legal e muito mais concreto do que para plantas com potencial até de potencial tóxico, não é? Mas para as quais não existe essa estrutura ou essa vontade política. Eu daria, não sei se mais algum colega gostaria de usar a palavra, nós já vamos um pouco longos no tempo, eu daria se calhar ao professor Franklin a possibilidade de colocar uma questão ou encerrar esta nossa conferência. Não, muito boa tarde a todos, eu não encerro, dou a voz ao moderador para encerrar. Eu só queria lamentar primeiro agradecer imenso à professora Olga o ter despendido o seu tempo para estar aqui. Realmente é sempre agradável ouvi-la. Eu ouvia durante o trajeto que fiz da Entidade Reguladora de Saúde para cá, via no carro, só com o telefone, porque não podia fazer de outra maneira, porque eu agora tenho o meu tempo mais limitado e nem sempre nós temos a disponibilidade que tinha antes. Gostei imenso daquilo que disse. Os slides não pude ver, porque o meu telefone é pequenino, via só os slides. É o meu telefone, mas já está gravado, depois verei. E eu queria primeiro agradecer-lhe a sua disponibilidade e, em nome da Academia, agradecer à professora Matilde, que foi a grande mentora desta sessão, e ao moderador, realmente foi brilhante o que eu ouvi agora, o moderador. Eu acho que vai ser mais vezes candidato a moderador, porque aquilo que eu ouvi neste último momento deixa-me satisfeito. Aliás, o nosso grupo da Academia é um grupo interessantíssimo, é um grupo de boas pessoas e tem-nos sempre deixado apontamentos sempre muito interessantes. Interessante também é o facto de ver pessoas de fora da Academia a assistir. Eu espero que cada vez mais, esta é a primeira vez que temos este tipo este sistema de conferências. Eu espero muito honestamente que a partir de setembro isto se tenha um boom significativo, porque é muito agradável ouvir coisas diferentes daquilo que nós ouvimos todos os dias. É muito agradável ouvir saberes diferentes dos nossos, que nos complementam e que mais que nos complementam, que nos enchem, e portanto é enriquecedor. Portanto, eu queria agradecer uma vez mais. Queria agradecer à Marcelo José, que a vejo aqui, já não havia há muito tempo, a todos os palestrantes, e eu queria neste momento passar então para o moderador, então dava ao moderador a possibilidade de continuar ou ter de encerrar a sessão. Muito obrigado de qualquer maneira, em nome da Academia, já que permite que me fale os meus membros da Academia que estão aqui, porque espero que temos mais vezes aqui, para o ano chamá-lo-emos seguramente, e a muitos mais ainda. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Franklin, pela sua intervenção. Provavelmente existirão outras dúvidas, mas também para que não haja, ou questões, mas julgo que também terão o contacto da professora Olga Silva, se houver alguma questão mais premente ou alguma dúvida assim mais urgente, poderão entrar em contacto com ela, e assim eu dava por encerrada a 4ª conferência da Academia, e desejando a todos um excelente final de dia, agradecendo novamente à professora Olga Silva a contribuição que teve, e pronto, e ficávamos por aqui, se não se importassem. Muito boa tarde a todos. Bom resto de noite. Obrigada e parabéns pela conferência. Obrigado. Obrigada.